Ei, você vai gostar dessa entrevista com David Brumley, professor da CMU e fundador da For All Secure. Nós conversamos sobre vender segurança para o Departamento de Defesa, como ele levantou dezenas de milhões de dólares com VCs de primeira linha e como sua startup é a culminação de mais de uma década de pesquisa acadêmica. Fique com a gente! David, obrigado por participar do podcast. Estou animado para conversar com você. Estou animado por estar aqui. Então, quero começar para o pessoal que não tem uma definição de teste estático de segurança de aplicações. Você pode explicar primeiro o que é isso e quais as limitações, falhas ou oportunidades que você enxergou nesse modelo e que quis inovar com a sua empresa? Sim, é fácil de explicar. Vou usar uma analogia. Já digitou um documento no Word e usou o verificador gramatical? Sim. O verificador gramatical faz análise estática. Alguns avisos são úteis, mas a maioria não. Esse é o papel da análise estática. Hoje, as pessoas acreditam que precisam rodar análise estática diariamente e a cada commit código. Imagine usar um verificador gramatical e sempre receber os mesmos falsos positivos. O que descobrimos por meio de pesquisas na CMU, por meio da inovação DARPA, e agora em uma empresa comercial, é que podemos aprender muito mais sobre o que é vulnerável, rodando o programa e usando nossa inteligência para prever possíveis erros, em vez de apenas agir como um verificador gramatical estático. Entendi. Então, basicamente, isso funciona em sincronia ou em paralelo com as operações reais do próprio software? Sim. O nome do nosso produto é Mayhem. O que o Mayhem faz é rodar a aplicação e então tentar invadi-la. Para uma marca de segurança, normalmente busca-se pilares de força, como um cão de guarda, mas Mayhem pode assustar quem procura segurança. A história do Mayhem é que ele é diferente. A maioria dos produtos por aí vai tentar te alertar sobre qualquer coisa possível. Pense nisso como se você já tivesse feito uma inspeção residencial que analisa detalhes e aponta até questões irrelevantes. O motivo pelo qual inventamos o Mayhem é que o Mayhem se comporta mais como um atacante real e tenta encontrar vulnerabilidades zero day. Ele não destaca uma linha de código, ele realmente te entrega um exploit. Ao executar, você vê o que deu errado. A ideia é que, ao usar o Mayhem no DevOps, você evita caos após a entrega do software, mantendo tudo em um ambiente controlado. Entendi. Então, a empresa foi fundada a partir dessa pesquisa. Você fez algo como transferência de tecnologia universitária? Como foi que a empresa realmente surgiu? A história da empresa é que começamos na Carnegie Mellon com esse problema de querer encontrar falhas exploráveis antes dos atacantes. E quando eu digo falhas exploráveis, todo software tem bugs, mas alguns tipos de bugs realmente podem ser usados por atacantes para tomar controle da sua máquina. E a gente queria encontrar esses antes dos atacantes. Queríamos fazer isso até em softwares que não desenvolvíamos. Tenho uma opinião mais radical que a maioria da comunidade de segurança. Todos deveriam poder verificar seu software por vulnerabilidades, não só o desenvolvedor. Começamos a trabalhar na técnica Mayhem na CMU e dedicamos cerca de 10 anos a isso. Uau! E sabe, ela ganhou o prêmio de melhor artigo, vários prêmios acadêmicos. E aí, em 2014, a DARPA lançou algo chamado Cyber Grand Challenge. Eles disseram, hoje o ataque tem vantagem permanente, pois há mais atacantes que defensores. E o trabalho deles é grande demais. Mas e se pudéssemos construir algo como um carro autônomo, mas para a cibersegurança? E se fosse autônomo? Assim, lançaram o grande desafio cibernético. Disseram que, como nos carros autônomos, era preciso navegar a estrada de forma totalmente autônoma. Vamos fazer uma batalha cibernética e ver se as máquinas conseguem fazer o que os humanos fazem. Competimos e vencemos, ganhando $2 milhões, o que impulsionou nossa empresa e eliminou a necessidade de capital semente. Empresas afirmam ter tecnologia revolucionária, mas a nossa foi exibida no Museu Smithsonian dos Estados Unidos como algo impressionante. Estávamos sentados pensando, essa tecnologia é incrível, validada de forma independente numa competição internacional e necessária para o mundo. É diferente, investimos tempo e esforço para comercializá-la, passamos anos pesquisando e captamos uma rodada Série A para tentar lançá-la em 2008. Então, você falou sobre esses 10 anos anteriores de pesquisa e todos os acadêmicos, é algo que se baseia, você sabe, no trabalho dos grandes nomes do passado.
mas eu realmente estou curioso em relação à motivação pessoal. A gente encontra outros empreendedores e é tipo, sabe, eu estava vendendo desenhos ou vendendo limonada desde muito cedo, e para mim sempre foi sobre a venda, o jogo ou a construção do sistema. Mas tendo passado tantos anos com um histórico em pesquisa, eu não acredito que a motivação inicial ou o impulso para alguém como você tenha sido puramente a aplicação comercial ou o potencial resultado empresarial. O estímulo intelectual de resolver problemas também influenciava. Como você colocaria essas motivações em ordem de importância? Nossa motivação ainda não é comercial, mas sim mudar como o mundo faz segurança de computadores, pois estamos perdendo. Como comecei, é na verdade uma história engraçada. Logo depois da faculdade, eu trabalhei em Stanford, na área de TI, certo? Então, uma universidade acadêmica, mas em TI. Stanford era hackeada constantemente por ter rede aberta, permitindo acesso a qualquer um. Meu trabalho era identificar e resolver casos de comprometimento. Lembro que uma vez uma máquina foi hackeada e pertencia a um ganhador do Prêmio Nobel. E aí, eu, recém-formado na graduação, liguei para ele um pouco intimidado, dizendo: "Olha, sua máquina foi hackeada, você vai ter que formatar e reinstalar tudo." Ele acabou fazendo, né? Como a maioria de nós, ele perguntou: "Eu realmente preciso fazer isso?" Eu disse que sim, que ele precisava. Ele reinstalou, atualizou e protegeu o computador corretamente. Mesmo assim, 2 semanas depois, foi hackeado novamente. O invasor encontrou uma vulnerabilidade zero day, ainda não corrigida, explorou a máquina dele e depois, a partir dela, comprometeu todos esses computadores em Stanford. Uma história engraçada é que uma das máquinas se chamava corgi.stanford.edu, que era o antigo DNS do atual google.stanford.edu ou Google. Uau! Liguei e, na verdade, tenho um e-mail com o Larry. Tenho certeza disso, lembro dele, mas ele não lembra de mim. Dizendo que a máquina tinha sido hackeada, mas trabalhei com o Larry para desligar o Google Stanford.edu. Na época, esse evento marcou para mim, pois mostrou que, como defensor, eu era apenas reativo. Quando o invasor descobria uma nova forma de ataque, só me restava tentar limpar a bagunça depois. Pedi demissão, fiz mestrado e doutorado, e minha pesquisa virou: como encontrar esses bugs primeiro e automatizar isso. Então, tem um pouco de gênese nisso, porque comecei isso há muitos anos, tentando resolver o problema que eu tinha, que era estar sempre correndo atrás do prejuízo. Como posso reproduzir em escala o que os invasores fazem e aprender isso antes deles para agir de forma proativa? Então, quando você ganha esse prêmio, que é um grande ponto de validação, com os jurados da competição, basicamente dizendo que esse é o projeto mais impressionante, convincente ou com maior potencialidade. Como isso gera resultado de negócio? Porque você disse que foi quase como voltar à pesquisa pensando na aplicabilidade e na viabilidade comercial disso. Tipo, o que eu acho, talvez, daquele ponto até a rodada Série A? Quais critérios você precisava atender para, sabe, comprovar a viabilidade do negócio? Sim. Então, quando você está olhando para a pesquisa, na verdade existem diferentes estágios. Na universidade, você está fazendo coisas realmente básicas e fundamentais. Na competição da DARPA, precisávamos fazer funcionar uma única vez. No concurso de carros autônomos, por exemplo, o carro só precisava rodar uma vez por tempo limitado. Naquele percurso de dia específicos? É um treinamento representativo, mas artificial. Então, pelos próximos anos, o que tentamos descobrir foi como construir um produto em torno disso que fosse escalável, reproduzível e que pudesse funcionar com o fluxo de trabalho já existente das pessoas. E como analogia, veja a Tesla hoje comparada à competição de carros autônomos de 15 anos atrás. Isso leva tempo. Então, muito do trabalho que estávamos fazendo era levar isso para o próximo nível, de como trazer isso para o mundo. Sabemos que a ideia funciona, ela já foi validada de forma independente. Como fazemos isso? Também havia uma motivação pessoal. A China repetiu esse experimento da DARPA 4 vezes. Eles tentam criar a mesma tecnologia que nós. Então, sentimos, sabe, uma motivação pessoal para divulgar isso. Além de pensar, ei, precisamos lançar isso. Sabe, os Estados Unidos precisam desse tipo de tecnologia. Empresas dos Estados Unidos precisam disso para vencer atacantes. Então, na verdade, o que está por trás disso é que os clientes para isso, e nós, sabe, ouvimos falar do ataque à SolarWinds ou do hack da SolarWinds,
Se as pessoas estão atentas aos principais temas de negócios, governo e manchetes geopolíticas, é isso? O cliente final para isso pode não ser só as maiores empresas da lista Fortune 500, mas também nossas maiores instituições, governos e entidades, cuja segurança é não só um elemento-chave, mas uma das principais responsabilidades e com riscos mais altos. Se você falar com pessoas de segurança, elas priorizam a confidencialidade e não querem que informações dos usuários sejam roubadas. Mas quando você está olhando para os níveis que nós analisamos, qualquer tipo de falha em um avião, carro, sistema de armas, certo? É algo muito sério, mesmo algo que apenas o torne indisponível. Isso significa que, sabe, quando você quer ir e não pode ir, isso é um grande problema. Descobrimos que nossa estratégia inicial de entrada no mercado funcionou bem para empresas como Roadblock e Cloudflare, que compartilham essa necessidade, onde não é só sobre manter meus dados pessoais, mas que isso é crítico e precisa ficar disponível o tempo todo. Sim, eles geralmente são avaliados pelo tempo de atividade e é tipo 99,9999% é o ideal que todo mundo meio que busca. Exatamente. E eles estão desenvolvendo software personalizado. Sabe, o software que está em um avião ou em um servidor na nuvem, tudo isso é software personalizado. Então, me conta, no estágio série A, já havia clientes ou era mais aquela coisa de, olha, o produto finalmente está pronto para ser lançado? Como foi esse processo? Porque você está falando de alguns desses clientes que vocês conseguiram. Sim, foi uma época interessante para mim. Quando fiz a apresentação para a série A, já tínhamos várias pessoas usando o Mayhem. Mas todos os nossos contratos com clientes eram mais de prestação de serviços, ou seja, alguém chegava e dizia: "Ei, vocês podem nos ajudar a adaptar isso para o nosso ambiente?" E na maioria das vezes, a gente cobrava pelo trabalho para fazer isso. Nossa renda era razoável e, ao buscar a série A, recebemos propostas de vários grandes fundos de venture capital escolhendo a NEA. Fomos até eles e explicamos: os clientes atuais geram receita com serviços, mas queremos adotar um modelo de assinatura de produto. Vamos deixar esses clientes de lado e depois reacender o interesse deles com assinaturas, para crescer como empresa. E, dizendo de outra forma, esse é o clássico modelo SaaS B2B, que é um dos modelos mais atraentes nos negócios. Mas normalmente a taxa de assinatura SaaS não é tão alta quanto o valor cobrado num modelo de prestação de serviços. Mas a ideia é que, eventualmente, você consiga mais clientes que entram e mais ou menos só plugam e usam o software, o que o torna mais escalável. Existe uma possibilidade de crescimento maior. Com certeza. E isso vai além do B2B, é realmente baseado em assinatura. Se você olhar para a Netflix, todo mundo está fazendo isso. Gosto do modelo de assinatura porque ele alinha incentivos com os do cliente. Antigamente, ou com serviços tradicionais, era uma vez só. Você entrega e vai embora. No modelo de assinatura, é preciso mostrar valor sempre. Uma das coisas mais interessantes para mim ao interagir com tecnólogos como você é que eu te encaixaria nesse arquétipo. Claramente, pela história que você compartilhou até agora, é quando esse conjunto de habilidades, que é bem distinto, precisa então se unir às vendas. Como você lida com uma das habilidades mais difíceis nos negócios, vender para grandes empresas? Esses profissionais estão entre os mais bem pagos quando você se torna especialista no mundo dos negócios. Como você uniu essas duas habilidades ou tornou sua organização capaz de entregar resultados nesse aspecto, além das capacidades tecnológicas? Você está certo, é difícil. Então, surpreendentemente, na verdade, professores precisam ser razoavelmente bons em vendas só para conseguir financiamento. Antes disso, vendia aspiradores Kirby e facas Cutco, então já tinha alguma experiência de vendas porta a porta. Acho que o que você pergunta vai além de saber vender, envolve construir uma organização e máquina de vendas, o que é difícil. Por isso, com a nossa rodada Série A, contratei uma CEO chamada Tiffany, que era excelente nisso. E ela nos ajudou a chegar ao próximo estágio, onde montamos nosso departamento de marketing, tivemos nosso primeiro departamento de vendas e nosso primeiro executivo de contas. Com a rodada Série B, trouxemos um novo líder de vendas e marketing para continuar elevando o nível. Mas eu acho que o que você está querendo dizer, na verdade, é que é muito importante fazer parcerias e trazer essa expertise de pessoas que já fizeram isso antes, coisa que eu não fiz. Certo. E o outro ponto aí também é que estamos falando de um produto DevOps. Então, a sofisticação técnica necessária até mesmo para fazer a venda. Você não pode simplesmente contar com, suposições humanas básicas. Tipo, ei, todos nós, entendemos a ideia de não seria ótimo se tivesse menos trânsito, ou não seria ótimo se, a comida fosse mais saborosa.
Tipo, estamos falando de algo que tem um grau de sofisticação. Você simplificou para mim, já que não entendo muito de cibersegurança, mas ainda precisa saber falar a linguagem do CEO e do CTO. Quem toma essas decisões importantes e arriscadas com tanta sofisticação para entender tudo isso? Sim, de certa forma foi meio que um alerta para mim. Eu sou um cara bem técnico e muitos dos meus amigos que são CISOs também são técnicos, ou pelo menos têm esse histórico técnico. O que vimos na última década foi o surgimento de CISOs e CEOs mais focados em negócios do que na parte técnica. Isso não significa que não sejam técnicos, mas seu foco principal é a gestão de negócios. Conseguir mostrar por que somos únicos e importantes tem sido parte da jornada, certo? Segurança é um mercado muito saturado. Todo mundo aparece dizendo, olha, você pode ser hackeado, você deveria comprar nosso produto e você precisa encontrar maneiras de realmente se diferenciar. É quase uma questão de probabilidade, com essas declarações do tipo, e se? Posso criar infinitos exemplos. E se alguém jogar um boomerang por essa janela? E se esse for o ponto de entrada? É tipo, ok, essa provavelmente não é uma probabilidade muito alta. E se eu tenho recursos limitados para me proteger, não vou começar por esse caso. Eu vou começar pela porta da frente, provavelmente, certo? Então, em termos de articular essa diferenciação, tem que ser um problema realmente interessante de resolver. Sim, e provavelmente nos primeiros anos, certo? Só de aprender a segmentar e descobrir entre todos os clientes quem vai se identificar mais? Hoje foi difícil porque segurança é algo muito horizontal, ou seja, todo mundo precisa, certo? Seja você dono de um pequeno negócio, como uma pizzaria, por exemplo, assim como empresas da Fortune 500, você não quer que seus caixas sejam hackeados. A abordagem e venda desses casos é bem diferente, o que foi uma experiência de aprendizado interessante. E sobre segmentar entre instituições privadas e públicas, já que tem processos e ciclos de vendas bem distintos, pode comentar isso? Sim, isso é engraçado. O que achei mais diferente ao lidar com o Departamento de Defesa, em comparação a grandes empresas, é a percepção das pessoas de que há diferença mais do que a diferença real. Uma parte interessante disso pode ser que eu conheço um pouco de como o Departamento de Defesa funciona, mas não há tanta diferença assim entre eles. Existe uma grande percepção de que há. Então, normalmente, em todos esses cenários, o que você precisa fazer é entrar, realizar um projeto piloto e mostrar valor. E normalmente esse piloto. Você falará com o responsável pelo negócio, como o dono, o CISO, ou quem tem o orçamento que delegará a execução a outra pessoa. Parte do piloto é isso, depois que o realizam e mostram sucesso. Depois, eles precisam decidir de qual parte do orçamento deste ano vão tirar esse valor. E aí, volta para o topo, e essa parte, na verdade, é igual. Em grandes empresas, como no Departamento de Defesa, há um grande desafio no processo de compras. Nunca pensei que isso fosse um problema, mas é quando alguém quer comprar. Eu te convenço a comprar, certo? Mas você é esperto. Então, o que você fez foi delegar para outra pessoa fazer toda a negociação, certo? O cara durão, policial bom, policial mau. Isso é verdade, seja na Cloudflare, Roblox ou em outros lugares. Tem um cara que foi designado para isso e agora preciso falar com ele. O mesmo ocorre no governo. A principal diferença é a quantidade muito maior de regulamentação que precisamos cumprir com o nosso Departamento de Defesa. Quero dizer, nossa tecnologia é usada em ambientes sigilosos, então temos coisas de rede fechada que não oferecemos comercialmente, mas o ciclo de vendas não é tão diferente. Mas certamente existe essa percepção. Posso te contar uma história sobre isso? Para explicar, íamos levantar uma série B e já tínhamos ótimos clientes como Cloudflare e Roblox. Muitos nomes importantes estão usando e estão satisfeitos, mas não posso citá-los aqui. Clientes darão depoimentos, responderão a investidores e terão reuniões individuais. Alguns querem investir na nossa equipe. Posso pedir uma pausa rápida? Quero reforçar isso. Uma das coisas mais importantes é: investidores ligarão para clientes atuais para entender pela visão deles porque isso é valioso. E existe esse incentivo interessante, meio alinhado, onde se você realmente está fazendo um ótimo trabalho para eles, o cliente quer que você consiga mais investimento, porque você investirá mais no produto e entregará ainda mais valor. Não significa que vão enganar o investidor, mas você quase pensa consigo mesmo, tipo, pelo menos empreendedores em estágio inicial, eu acho que existe essa hesitação de até mesmo pedir mais, pedir as coisas. Mas uma vez que você já tem esse cliente e está fazendo um bom trabalho para ele, você pode dobrar, triplicar, quadruplicar o investimento nele. E cara, você realmente precisa disso.
Então, esse é um ótimo ponto. Então, quando você está levantando um seed, eu não sei se você vai precisar mostrar clientes. Mesmo na série A, eles fizeram poucas verificações de antecedentes. Mas à medida que você passa por isso, algo que você precisa cultivar é esse relacionamento com clientes que não são apenas clientes, mas que estão dispostos a gastar um tempo extra contando ao mundo sobre isso. Isso mesmo, e existem algumas abordagens. Uma das coisas que fizemos foi criar um conselho consultivo. Clientes atuais, quase como conselheiros, orientam o roadmap do produto. Alguém a quem levamos informações e novidades. São pessoas escolhidas a dedo, mas também contamos com elas quando solicitadas, certo? Obviamente, as necessidades deles vão ter mais peso no roteiro do produto. Mas quando chegamos e dizemos, ei, queremos executar o que você deseja, pode nos ajudar? Eles ficam mais dispostos a colaborar. Desculpe, acabei desviando sua linha de raciocínio. O engraçado é que tínhamos ótimos clientes e a NEA, um fundo de capital de risco de primeira linha, nos apoiando. Diziam que seria fácil levantar investimento. E então, enquanto eu percorria a famosa lista da Sand Hill Road, certo? Eu percebi que muitos investidores de risco tinham essa percepção de que o Departamento de Defesa era ruim. Um deles afirmou, vamos zerar sua receita de produtos do Departamento de Defesa. Esse é o único ponto que eu alertaria os fundadores. Onde? Quando você trabalha no governo, basicamente existem duas maneiras de fazer as coisas. Você pode vender produtos ou serviços, e acredito que investidores de risco já ficaram cautelosos após experiências negativas. Ainda assim, há ótimos VCs que sabem diferenciar. Mas certamente isso vai ser uma desvantagem para outros. Menciono isso porque Pittsburgh é uma cidade de alta tecnologia. Muitos professores acham que vão conseguir um SBIR do Exército ou algo parecido para pequenas empresas. Assim, não preciso levantar capital e posso conquistar meus primeiros clientes, o que já é uma vitória. Não é uma vitória clara. Financeiramente é uma vitória, mas não é uma vitória evidente. Vou te explicar por que não é assim. Os VCs recebem muitos pitches e não sabem se a receita vem de serviço ou produto. A outra coisa que eles estão tentando validar, e nós tivemos que trabalhar ainda mais para mostrar isso, é que esse não é o único mercado em que você pode atuar. Eu, ingenuamente, vi o orçamento federal em segurança e pensei que bastava analisá-lo. O TAM é enorme, podemos capturar. O que os VCs querem mostrar é que você também pode capturar o TAM no setor comercial. Então, isso é outra coisa que eu acabei aprendendo, porque nosso interesse inicial era principalmente federal, e eu realmente enfatizei isso. Todo o livro dizia, foque nos primeiros clientes. Recomendo a outros fundadores na mesma situação. Isso é verdade. Exceto se for o Departamento de Defesa, busque bons clientes comerciais. Sim, então eu ouvi o Palmer Luckey, que fundou a Oculus, vendeu para o Facebook, e depois fundou a Anduril, que é uma empresa de defesa. Um campo bem diferente, mas ele também falou sobre os desafios que enfrentou para levantar capital para sua empresa de tecnologia, por causa de como, você sabe, ele estava diretamente ligado ao Departamento de Defesa como cliente principal. E havia, você sabe, um pequeno grupo de investidores de risco que já incluía isso em sua tese de investimento macro ou tinha a estrutura para se sentir confortável com isso. Mas é realmente interessante, sabe? Tem certos investidores que também podem simplesmente não ter o histórico ou a sofisticação para saber, como você está dizendo, a diferença entre receita de serviços ou de produto. Com certeza. Então, os VCs de primeira linha são todos ótimos. Como a NEA, a A16Z, todas essas pessoas são ótimas. Mas você tem que imaginar, sabe? Só pelo ponto de vista do VC, eles estão tentando validar se isso é algo que vai crescer com o tempo e dar a eles evidências disso. Mantenha isso em mente. Acho que outra coisa interessante é que, quando você está apresentando para um VC, o VC para quem você está apresentando pode adorar, e ele vai lutar por você. Mas existe todo um outro comitê de pessoas, quando você começa a falar sobre captação de recursos séria, dinheiro, sabe, dinheiro de verdade. Então, você não está apresentando só para eles, no final das contas, você está apresentando para um comitê, entendi. Outro ponto do modelo de negócio SaaS é que, após um piloto bem-sucedido, ocorre uma implementação maior. Mas além disso, existe o conceito de conquistar e expandir. Estabeleça-se com o cliente e depois descubra aos poucos como você pode oferecer mais serviços e aumentar o valor anual do contrato do trabalho que você está realmente fazendo com eles. Você pode explicar como isso funciona na área de segurança? Trata-se de ir por departamentos ou de oferecer mais capacidades ao cliente? Como isso funciona na prática para uma empresa como a For All Secure? Então, eu acho que se você está entrando e é uma empresa que faz uma versão melhor de algo que eles já fazem, é bem fácil. Eles já têm orçamento e você pode mostrar que sua implantação é um pouco melhor.
No nosso caso, apresentamos uma forma diferente de fazer as coisas. Normalmente, fazemos uma demonstração e há uma linha de código que chama a atenção deles. Isso é crítico para a operação. E quando começamos a mostrar para eles, é assim que eu posso explorar isso de maneiras novas que eles nunca imaginaram antes. Recebemos a validação e depois o orçamento inicial, geralmente apenas para aquele projeto. E aí, o que você está tentando fazer é basicamente entrar no orçamento de TI, porque uma vez que você está no orçamento de TI, isso significa que você está sendo implantado em toda a empresa. Agora já faz parte dos custos fixos, se você pensar dessa forma. E isso também é o mais próximo de um custo de infraestrutura que você pode chegar. Uma vez que você está inserido ali, idealmente, você tem que imaginar que a rotatividade vai ser substancialmente menor. Com certeza. Estamos tentando entrar no ciclo de DevOps deles, algo bem diferente do que eu imaginava há 4 anos. Então, para a nossa ferramenta, precisamos apenas do código compilado. O que você baixava era o que precisávamos para fazer o processo de entrada e saída, mas o que descobrimos é que, uma vez que você se integra ao ciclo de desenvolvimento, você se torna muito mais indispensável, fica mais difícil para eles removerem você. Você perguntou sobre a diferença entre o departamento de defesa e o setor comercial. No departamento de defesa, a estratégia Land and Expand é menos relevante. Eles trabalham bastante no início e depois fazem uma grande compra. Entendi. Para as empresas, a estratégia Land and Expand faz muito mais sentido. Sim. E também há, mais uma vez, investidores que são mais, você sabe, orientados em torno, digamos, de GovTech como uma espécie de guarda-chuva para o que eles podem estar investindo. Eles ficarão mais à vontade com esse ciclo de vendas e provavelmente vão oferecer recursos para ajudar, mostrando como gerenciar e estruturar a empresa para ele, em vez de um ciclo mais convencional do setor privado. Com certeza. E veja, estávamos tentando fazer ambos, e ainda estamos fazendo ambos. Agora, a maior parte do nosso foco está no setor comercial e em expandir por lá. Mas definitivamente não é algo fácil de fazer dar certo, certo? Não é algo que acontece sozinho. Sim, é um alto grau de dificuldade. Falando em grau de dificuldade, isso é um pouco ousado, mas acabamos de receber outro convidado, Wesley Gray, que falou sobre começar a empresa dele enquanto era professor na Drexel. E a dele é mais voltada para finanças, mas basicamente ele, sabe, num tom bem irônico, diz o seguinte: é ideal para começar uma empresa, pois você precisa dar algumas aulas e talvez fazer pesquisa. Mas você tem todo esse tempo livre para simplesmente dedicar esse tempo ao que chamar mais a sua atenção. Então você pode falar sobre, sabe, afirmar essa ideia de que ser professor e tentar começar um negócio ao mesmo tempo é realmente uma ótima oportunidade, ou também, sabe, trouxe certos desafios. Bem, primeiro, é uma ótima oportunidade. Quero dizer, se você olhar para o Vale do Silício, o fato de Stanford e Berkeley estarem por perto não é coincidência. Sim. Eu acrescentaria um detalhe ao que ele disse. O truque de muitos professores é fazer os alunos financiarem a empresa onde eles só são conselheiros ou grandes acionistas. Assim, eles não precisam cuidar sozinhos do crescimento da empresa. Eu não consegui. Em Stanford, isso é comum. Então, eu acho que sim. Quero dizer, o ótimo de estar em uma universidade é que não são só as suas ideias, mas você tem um fluxo constante das pessoas mais inteligentes chegando, ajudando você a refinar suas ideias ou trazendo as ideias delas para você. Só saber por onde começar já ajuda muito. Eu acho que uma das coisas boas de ser professor, como você disse, né, é que você também pode tirar um tempo para fazer isso. Então, na CMU, você tem licença para empreender. Posso te dizer que há um lado negativo nisso, porém. E acho que se você conversar com outras pessoas aqui, elas podem comentar sobre isso também. Quando você é professor, especialmente no meu caso, eu trabalhei muito para conseguir a estabilidade. Conseguir estabilidade é difícil em um lugar como a CMU, certo? E se você pensar sobre isso, isso realmente define um patamar mínimo para mim. Uma obrigação ou responsabilidade? É uma obrigação e responsabilidade, mas também um trabalho que posso manter permanentemente. Porém, a CMU só permite 3 anos de licença empreendedora sem dar aula, então é preciso escolher. Você vai tentar manter essa vida dupla ou escolher uma? Como membro do corpo docente, dá para ter o melhor dos 2 mundos por um tempo, mas há um prazo. E como você está pensando sobre essa escolha pessoalmente? Essa é provavelmente a parte mais difícil. Eu ainda amo ensinar alunos, então eu continuo dando uma disciplina só porque gosto dessa conexão, e na verdade isso é bom para o nosso recrutamento. Em algum momento, é preciso decidir onde atuar em tempo integral. Por exemplo, Luiz von Ahn escolheu ensinar um idioma estrangeiro ao mundo com o Duolingo. E era aí que estava o coração dele. Então, ele realmente saiu da CMU. Quer dizer, ele ainda é professor afiliado, mas não é, sabe, professor com estabilidade permanente.
Certo. E também existe um certo grau em que espero os administradores ou os chefes dos diferentes departamentos lá entendam que alguém que está realmente no campo, ativamente lidando com esses problemas, vai ter lições muito pertinentes para ensinar. Esse é provavelmente o maior equívoco das pessoas, como você disse. Estou cheio de equívocos. Gosto que seja direto. Me corrija. Então você sabe. Se pensar como negócio, o pró-reitor vê o professor fundando uma empresa e a CMU recebendo uma porcentagem como spin-off. Quero que isso dê certo, e eles também. No fim, quem decide se você pode ficar são os professores do departamento. Não é o pró-reitor. Eles não têm motivação comercial. Vão avaliar se você orienta alunos, faz pesquisa e participa ativamente da comunidade de pesquisa. Porque eles não precisam pensar no aspecto financeiro. Então existe esse equívoco de que isso é bom para a universidade. Mas pelo menos na CMU, as pessoas que realmente tomam a decisão são os professores. Mas eu dizia que, ao dar uma aula, você conseguirá ensinar isso que está na vanguarda aos alunos, pois está ativamente construindo e implementando. Eu acho que não é só a vanguarda. Quando você volta para a universidade, nós somos muito isolados da indústria. E isso é como qualquer especialidade, certo? Tipo, o seu neurocirurgião não vai necessariamente saber o que um clínico geral faz, mesmo que ambos tenham feito faculdade de medicina, certo? Então, quando você é professor, você se torna um especialista. Mas quando você vai para o mundo dos negócios, você realmente aprende muito sobre como essas coisas são adotadas. E isso traz muitos novos desafios. Alguns dos meus artigos favoritos para ler agora são, na verdade, sobre professores que tiveram uma ótima ideia, e a ideia estava dando muito certo na pesquisa. E eles fundaram uma empresa, e todos os problemas que encontraram não eram o que eles achavam que seriam. Quais são alguns aprendizados concretos? Tipo, você leu artigos assim. Quais são algumas das lições que você tirou disso? Um dos meus favoritos é dos fundadores da Coverett, que saiu de Stanford, do meu amigo Dawson Engler, e foi vendida por 300 milhões para a Synopsys. E o que ele disse foi, olha, no laboratório, a gente assumia que todo mundo usava esse compilador chamado GCC. É uma ferramenta de código aberto, todo mundo usa. Mas quando você vai para a indústria, cada um tem seus próprios frameworks que usam. O primeiro obstáculo para vender é que você não pode pedir que usem o seu. A segunda coisa interessante em segurança que ele mencionou foi sua ferramenta para buscar bugs. Você vende para ele e executa. Como desenvolvedor, você diz, tenho 100 bugs para corrigir e informa isso à gerência. Então, Dawson aprimora as técnicas e acha 102 bugs. Você executaria e diria ao gerente, agora tenho 102 bugs. Ele perguntaria, você está indo mal? Porque aumentou? Só o fato dessa pessoa estar lá encontrando mais problemas não é necessariamente bom, mesmo que você esteja certo, pois é preciso pensar em como ela vai relatar isso. E é quase como uma questão social, tipo, sabe, em quem a culpa está realmente recaindo. Você precisa refletir, e isso demorou porque a afirmação é vaga. Como alguém obtém valor? Eu achava que era só papo furado. Mas na verdade, é uma pergunta bastante profunda, onde você tem que pensar em como o seu usuário vai obter e comunicar esse valor para os níveis acima, até a pessoa que realmente controla o orçamento. Como você pensa sobre valor? Porque eu tenho um dos meus nomes de que mais gosto no mundo das ideias de negócios é um cara chamado Alex Hormozzi, e ele tem a equação de valor dele, e é o seu sonho. Resultado multiplicado pela probabilidade desse resultado acontecer, dividido pelo esforço necessário para implementar a solução, multiplicado pelo tempo para implementar. Posso desenhar, sou mais visual e posso te mostrar pessoalmente. O que acha disso? Então, uma das grandes coisas sobre startups é que você aprende. Primeiro, eu tenho que dizer que estamos aprendendo, e é diferente para diferentes perfis de pessoas, para ser honesto. E isso faz parte do que você está perguntando. Eu acho que o que você disse é uma maneira muito boa de ver isso. Acho que outra coisa que você precisa levar em consideração é a percepção das pessoas. Então, um dos erros que cometemos no começo foi que, quando rodávamos o Mayhem, não explicávamos para o usuário a economia de tempo. A gente só dizia, aqui está um bug. Na verdade, queremos dizer, aqui está o esforço humano que você poupou ao encontrar, diagnosticar, depurar e corrigir isso. Porque, na verdade, é esse fator tempo que traz valor. E eu acho que isso é algo que não dá para enfatizar demais. Quanto mais simples for criar um relatório para imprimir e entregar, mostrando o valor, melhor. Especialmente em vendas B2B, em vez de simplesmente assumir que todo mundo vai achar que remover uma vulnerabilidade explorável é algo bom.
Todo mundo meio que pensa isso, mas você precisa colocar um número nisso para os seus clientes. E é por isso que, no final das contas, os divisores são realmente os pontos de maior alavancagem. Tipo, quanto esforço isso exige de você para implementar, quanto tempo vai levar, sabe? É o motivo pelo qual a Amazon passou de entrega em 2 dias para entrega em 1 dia, depois para entrega em 1 hora, e, eventualmente, eles vão te entregar isso antes mesmo de você precisar. Isso também auxilia na segmentação, certo? Quando entramos, mostramos que 25% do tempo dos desenvolvedores é perdido com falsos positivos. Desenvolvedores recebem altos salários, como $200 mil anuais. Então, 25%, isso são 50 mil por ano que você está simplesmente desperdiçando. E se a gente conseguir eliminar isso, você, como empresa, está economizando 50 mil. É isso. Certo. Mas isso te ajuda a segmentar, pois pode identificar quais empresas buscam essa escala e querem economizar 50 mil dólares. Pequenas empresas têm cerca de 5 ou 6 pessoas e não investem muito em ferramentas, pois segurança não é prioridade. Mesmo economizando tempo, provavelmente nem fazem segurança. Acho que é preciso analisar essas declarações de valor pensando nos seus usuários. Isso nos ajudou a focar em empresas maiores, onde os números são altos e elas buscam otimizar o tempo das pessoas, em vez de apenas tentar entrar no mercado. Isso também ajuda a precificar pelo valor, não pelo custo de implantação ou implementação, como você mencionou no modelo baseado em serviço. Sim, com certeza. Entendi. David, isso foi incrível. Obrigado por compartilhar seu tempo e insights conosco. Antes das 2 últimas perguntas e do encerramento, tem algo mais que queira compartilhar e que não perguntei? Acho importante compartilhar que a forma como fazemos segurança de computadores não tem funcionado. Muito do que se vê por aí é só reaproveitar ideias antigas com nova aparência. Acho que o que você precisa fazer é se perguntar, se não está funcionando, o que podemos fazer de diferente? E, quer você use nosso produto ou outro, acho que o mais importante é essa autoavaliação. Isso é só uma nova camada de tinta, onde alguém está fazendo o mesmo discurso de vendas, só que um pouco mais refinado. Ou é uma maneira diferente de fazer as coisas. E é exatamente isso que estamos tentando transmitir. Se você começar a pensar em como pode fazer o computador realizar tarefas para você, e ao estar realmente consciente disso, você pode começar a crescer de maneiras que não conseguiria antes. Em vez de simplesmente pensar, vou continuar fazendo do jeito que sempre fiz e esperar que alguma mágica aconteça. Me sinto inspirado pela chance que a For All Secure tem de ajudar as pessoas a fazer essas mudanças, e tudo o que você compartilhou hoje é muito empolgante para o crescimento da empresa. Para quem quiser saber mais, conferir tudo o que você está fazendo, qual é o melhor lugar online para as pessoas saberem mais? O melhor lugar para acessar é o nosso site forallsecure.com, forallsecure.com. forallsecure.com. Você pode acessar white papers e uma versão premium. Também oferecemos versões gratuitas do Mayhem ao público. Atualmente, analisamos mais de 1000 programas de código aberto, identificando novos bugs e vulnerabilidades e ajudando a corrigi-los. Qualquer pessoa pode testar. Convido você a começar por lá, pelo forallsecure.com. Isso é incrível. E o nome, nós cobrimos toda a gama de diferentes empresas. E às vezes você fica eu realmente não consigo encontrar a conexão entre o nome da empresa e o que eles realmente fazem. É um pouco confuso. Esse aqui é relativamente direto ao ponto. Como você chegou nesse nome? A forma como chegamos ao nosso logo, na verdade, é um símbolo matemático. É o símbolo de para todo na matemática. Entendi. Cheguei nisso porque não conseguia criar um logo, mas conseguia fazer isso. E ficou meio legal, né? Muita gente achou que era símbolo de anarquia, mas a gente dizia não, é um símbolo matemático. E isso até ajudou no nosso marketing, porque acaba atraindo as pessoas certas, que entendem o significado. Quem entende? Conseguimos porque acreditamos que segurança é para todos, não só desenvolvedores. Lindo, adoro, vamos incluir tudo nas notas do episódio. As pessoas encontram no app ou em goingdeepwithering.com, goingdeepwitharon.com, podcast para cada episódio. Mas antes de deixarmos você ir, David, gostaria de te passar o microfone uma última vez para lançar um desafio pessoal e prático para a audiência. Tenho procurado usar minhas habilidades para retribuir e compartilhar com outros. Então, acho que esse seria o verdadeiro desafio. Vá e observe no que você é bom e depois pense em como pode retribuir usando essa habilidade. Muitos pensam de forma genérica. Há pessoas em situação de rua, vou doar dinheiro, mas sem ser especialista, não se usa realmente sua habilidade. Se você é especialista em informática, ensine ciência da computação a uma criança. Se você é artista, ensine arte a uma criança focando na sua habilidade específica onde pode agregar valor.
Com certeza. Nós entrevistamos Eric Jorgensen, que tem um curso inteiro sobre como usar alavancagem, e ele está prestes a falar sobre como aplicar isso na sua própria vida. Então, automatize o que puder, delegue o que puder, elimine essas diferentes coisas para que você possa aplicar mais alavancagem a todos os objetivos que está tentando alcançar. Na verdade, você está falando em aplicar alavancagem ao ajudar os outros. Dinheiro é útil, dinheiro é fungível, dinheiro é ótimo, mas quando é algo em que você investiu uma quantidade desproporcional do seu tempo e aí você consegue encurtar o ciclo de alguém nesse aspecto, isso vai ser realmente impactante. Com certeza. Lindo. Eu adoro esse desafio. Esse é um dos meus favoritos que tivemos recentemente. David, isso foi fantástico. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado. Tivemos uma conversa profunda com David Brumley. Tenham um dia fantástico. Obrigado por assistir até o fim da nossa conversa com David. Se gostou, provavelmente vai curtir também nosso bate-papo anterior com Eric Jorgensen, autor de Almanac of Naval Ravikant. Discutimos em detalhes o poder da alavancagem e como aplicá-la mais na sua vida.